uma vez por estar reunidos, Senhor, para aprender mais de Ti, para estar em Tua presença, Deus. Que essa noite o Senhor possa nos ajudar, nos dando sabedoria, entendimento de tudo que foi explicado, que a gente possa entender bem, possa guardar, para poder viver essa palavra, poder praticar a palavra, não ser mero ouvinte. Senhor, que tu dê sabedoria também para o teu servo, para explicar de forma que a gente possa entender e que o Senhor nos oriente cada vez mais, nos ensine cada vez mais, uma vez que já está próximo a sua volta, nós sabemos que ainda temos um tanto, Senhor, de coisa para aprender, e também aprendendo a gente também pode ensinar aqueles que ainda não te conhecem, não sabem ainda que o Senhor existe e que precisam de salvação. Muito obrigado mais uma vez, meu Deus, por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos e aprendendo mais, cada vez do Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, pessoal. Esse aqui já é um tema que nós já estudamos anteriormente, mas é sempre legal revisar. Eu acredito que vai ser novidade para a Geniane, para a Gabriela, quando ela assistir também vai ser novidade. Mas é um tema muito legal, um tema muito importante. A gente sempre começou pelo Apocalipse 14, porque ainda faz parte desse tema, mais uma vez, né? Então, Apocalipse 14 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós já estudamos o que é o Evangelho Eterno, que tem a ver com a salvação. A salvação que é unicamente por meio de Jesus. A salvação que é porque a gente precisa de salvação porque nós quebramos o contrato. Nós poderíamos ter tido a vida eterna lá no Jardim do Éden, se Adão e Eva tivessem sido obedientes a Deus. Eles quebraram o contrato. Jesus foi aquele cordeirinho que morreu lá no início do mundo, foi sacrificado, que apontava para um dia o Filho de Deus virá, viverá uma vida perfeita e morrerá no meu lugar para que eu não tenha que morrer. O preço do meu próprio pecado, o salário do pecado é a morte. Eu estou ouvindo? E aí a gente entendeu também, a gente já fez o um estudo sobre o juízo, que mostra como é que funciona o juízo, como que aconteciam os sacrifícios do Antigo Testamento e para que eles apontavam no futuro cumprimento na vida em Jesus. Nós entendemos que o juízo está acontecendo agora, que o juízo está acontecendo no santuário do céu e que terminado o juízo, Jesus volta e a gente já está nessa reta final. O juízo já começou em 1844, no grande dia da expiação. A gente estudou também na semana passada o que significa adorar aquele que fez, o que significa a santidade do sábado. Tem muita gente, mesmo lá na igreja, que guarda o sábado, mas não entende por quê. A gente, é um dos mandamentos, sim. Só por isso já seria suficiente. Mas é tão bonito entender o motivo pelo que o sábado é santo, o motivo pelo que o sábado é tão importante e o que torna o sábado tão diferente, o quanto ele é abençoado e santificado pela presença de Deus de uma forma especial, de uma forma diferente, diferente do que acontece nos outros dias. Deus está presente todos os dias da semana, mas no sábado são 24 horas especiais e diferentes. E o tema de hoje é temer a Deus e dar glórias a Deus. O que significa temer a Deus e o que significa dar glórias a Deus? O Evangelho Eterno é um tema que tinha sido perdido há muito tempo, as pessoas hoje não conhecem. O juízo, as pessoas não conhecem. A maioria das pessoas acha que Jesus vai voltar e depois que ele voltar, ele vai julgar. Adorar aquele que fez, que tem a ver com a santidade do sábado, menos ainda, é o mais esquecido de todos esses temas. Mas temer a Deus e dar glórias a Deus são dois temas importantes. São dois temas também esquecidos. A gente sempre começa dizendo que a palavra que aparece para anjo no Apocalipse é a palavra ângelos, que pode significar tanto um ser celestial, um anjo de Deus, como um mensageiro. E aí o próprio texto que diz pra gente se aqui é um ser celestial ou se aqui é um mensageiro. E no caso, a gente sabe que esse anjo, ele não é um ser celestial, esse ângelos é um mensageiro terrestre, porque ele prega o evangelho eterno. E os anjos, eles não pregam nenhuma vez na Bíblia inteira. Eles trazem mensagens, revelações, explicações, consolo, mas eles não pregam o evangelho. A missão de pregar o evangelho é uma missão humana. Portanto, nós identificamos esse mensageiro como um mensageiro humano. Segundo ponto importante, ele está voando porque a mensagem dele é muito urgente.
É a última mensagem de advertência ao mundo todo antes do fechamento da porta-graça, antes do final do juízo, antes que Jesus volte. Lembrando, né, quando Jesus volta já está tudo decidido. Ele não volta para perguntar quem quer me seguir, quem quer se arrepender, não. Ele volta para buscar os que já decidiram, os que já se arrependeram. E ele diz em grande voz porque todas as pessoas do mundo devem ouvir essa mensagem, porque essa é uma mensagem extremamente importante. A nossa salvação depende do conhecimento disso aqui tudo, de todo esse pacote que a gente está estudando. Então, pensando agora, né, sobre temer a Deus primeiramente. O que significa temer a Deus? Se vocês forem parar para pensar agora, temer a Deus. Muitas pessoas podem pensar, temer a Deus tem a ver com ter medo de Deus. Eu pensava isso, se eu lesse alguns anos atrás, temer a Deus, temer a Deus. Mas eu pensava, mas eu não tenho medo de Deus. Por que eu vou ter medo de Deus se Deus me ama, se Deus quer o meu bem? Então, temer a Deus tem a ver com ter medo de Deus ou tem a ver com outra coisa? E aí, quem que me fala? O que significa temer a Deus? Para mim, temer a Deus é ter um profundo respeito, né? E um grande receio de desagradar Ele, fazer aquilo que aborrece Deus. Para mim, temer a Deus é isso. Ó, então a Carminha, respeito. A Mayara também escreveu, apareceu ali pra mim. Também respeito. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa sobre o que significa temer a Deus? O que vocês falaram tá certo, tá? É que tem mais coisas além disso também. Temer a Deus também, né, Rodrigo? No sentido de a gente reconhecer a, so, a soberania dele em nossas vidas. Né? Mais um ponto excelente, também tá certo. Temer a Deus também. Nenhum desses pontos tem a ver com ter medo, né? Todos têm a ver com ter respeito, com honrar aquele que merece a nossa honra, não é? Tem Ô, um ponto. Rodrigo, Opa, pode Isso. falar. temer a Deus, para mim, o ponto é, ideal mais é seguir seus mandamentos. Ó, a Israel Obedecer. tocou no ponto que eu queria chegar. E que bom que você tá aí hoje, Israel. Sentimos sua falta nas últimas semanas, viu? O Israel tocou exatamente no ponto que eu queria chegar. Se nós formos analisar os textos que falam sobre temer a Deus, então eu selecionei alguns textos do Antigo Testamento e alguns textos do Novo de escritores diferentes, tá? Os dois primeiros são do mesmo escritor, mas vocês vão ver que passa a ideia justamente do que o Israel falou. O respeito tá certo, honrar o Diogo, você falou o que mesmo, Diogo? Além de honrar, você falou outra coisa também. É o reconhecimento da soberania de Deus em nossa vida. Ótimo, reconhecimento. Tudo isso tem a ver com o temer mesmo. Mas olha só o que os textos vão dizer pra gente. Deuteronômio 5:29. Quem dera eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos. É bem no ponto que o Israel tocou. Temer tem a ver também com guardar os mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Aqui vem um ponto que toda vez que eu leio isso eu lembro da Juliana. Porque aqui fala guardar os mandamentos não para que seja salvo, mas guardar os mandamentos para que eles tenham uma boa vida, para que eles sejam abençoados por Deus. Segundo o texto também de Deuteronômio 13:4. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis. Então, ó, nós vamos temer a Deus. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. Olha só, nós temos respeito, nós honramos a Deus, nós louvamos a soberania dele, e isso também tem a ver com a guarda dos seus mandamentos. Então, nossa obediência está diretamente ligada ao temor de Deus. Os dois textos falaram a mesma coisa. Salmo 112, verso 1. Alguém lê pra gente? Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Ó, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Olha que interessante. Então, de novo, outro escritor bíblico, agora nos Salmos, falando que o temor tem a ver com também os mandamentos. Eclesiastes 12:13. Quem lê pra gente? De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Aí um ponto importante, hein, Diogo?
de tudo que nós temos falado, o mais importante o principal é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de quem? De todo ser humano. Ah, isso é o dever do povo do Antigo Testamento? Não. Isso é o dever do povo judeu? Não. Isso é o dever de todo ser humano. Agora uma segunda pergunta, para a gente poder dar sequência no que significa temer a Deus agora no Novo Testamento. Nós pegamos 4 textos do Antigo Testamento e tem vários outros, tá? Eu peguei esses aí porque são os principais. O que significa ser santo na Bíblia? Quem são os santos segundo a Bíblia? Porque se nós formos pensar numa ideia, pelo menos da ideia do que eu aprendi crescendo na Igreja Católica, santo era aquela pessoa que foi muito diferente, aquela pessoa que fez milagres, aquela pessoa que foi extremamente próxima de Deus. A minha visão de santo era isso aí, é uma coisa muito distante da nossa realidade. Mas o que significa ser santo segundo a Bíblia? Alguém sabe me dizer? Ser santo é ser separado, né? E aí, é separado do que, Diogo? A gente tá. Uma pessoa para ser santa, ela tem que se separar do que e estar próxima de quem? Tem que, tem que estar separado das coisas desse mundo, né? Das coisas corruptíveis desse mundo, do pecado, e estar cada vez mais em comunhão com Deus. Nossa, é por isso que eu gosto do Diogo participar do estudo, tá vendo? Que coisa boa. Exatamente. Então, ser santo, segundo a Bíblia, não tem a ver com a gente fazer milagres ou ser uma pessoa que não peca, uma pessoa totalmente diferente, não. Ser santo tem a ver com a gente se afastar das coisas do mundo e tem a ver com nós nos aproximarmos de quem é verdadeiramente santo. A gente tem texto do Antigo Testamento, tem texto do Novo Testamento que fala assim: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E a ideia que a gente tem de santo é justamente essa ideia. Se pegarmos a primeira carta de Coríntios, capítulo 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, irmão de Sóstenes, está enviando essa carta para quem? A igreja de Deus que está em Corinto. Então, Paulo está enviando uma carta à igreja de Deus em Corinto. Para quem que ele está enviando essa carta da igreja? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Olha só, a carta é para a igreja onde tem pessoas que estão sendo santificadas, onde tem pessoas chamadas para ser santos, separados, diferentes, seguidores de Jesus, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A ideia de santo aqui é o quê? A ideia de quem se entrega verdadeiramente para Deus. Efésios também vai falar a mesma coisa, mesmo conceito, mesmo Paulo enviando uma carta para outra igreja. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e está enviando essa carta a quem? Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Cristo, Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está enviando essa carta aos santos. Quem são esses santos? Os que são fiéis a Jesus. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servo de Cristo, estão enviando essa carta a todos os santos em Cristo Jesus. Primeira carta de Pedro 1,16. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, isso aqui ele tirou de um texto do Antigo Testamento que diz que Deus é santo e que nós, andando na presença de Deus, seremos também santos, santificados, separados, diferentes. É justamente o texto aqui, ó. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Então, quem se consagra a Deus, quem é fiel a Deus, quem segue a Deus, quem se separa do mundo, aos olhos da Bíblia e aos olhos de Deus, é considerado santo. Só que é importante lembrar uma coisa: se nós estivermos andando nos caminhos de Deus hoje nós seremos santos. Se amanhã deixarmos de andar nos caminhos de Deus, nós deixamos também de ser santos. Isso é uma coisa que é um processo de uma vida inteira. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então é um processo de uma vida inteira. Se nós andarmos com Deus a vida inteira, no final estivermos próximos de Deus, nós seremos santos. Não no sentido de quem está fazendo milagres e vivendo a vida perfeita, não, mas no sentido de quem se entrega verdadeiramente para Deus. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Olha que interessante. Temer a Deus tem a ver com guardar os mandamentos.
E aqui está falando que se nós nos lembrarmos dos mandamentos e se nós cumprirmos os mandamentos, nós seremos santos. Então, segundo a Bíblia, quem são os santos? Os santos são aqueles que se esforçam para fazer a vontade de Deus, que é santo. E andando na presença de Deus, que é santo, nós estamos sendo santificados, nós estamos sendo separados. Agora nós vamos entender o que significa ser santo e o que significa temer a Deus no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento fala diretamente: vocês temam a Deus e guardem os meus mandamentos. Só que no Novo Testamento, ele fala isso dividido em vários versos. Então nós temos que unir todos os versos para chegar ao entendimento. Apocalipse 11:18 diz assim: Na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas. O galardão é a recompensa que vai ser dada aos servos de Deus. Quem são os servos de Deus que vão receber a recompensa, a vida eterna? Aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruirdes os que destroem a terra. Então, os santos são os que temem o nome de Deus. Então, aqui temos uma informação importante. O Apocalipse 11:18 diz que os santos temem o nome de Deus. Segundo ponto, Apocalipse 19:5. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Lembram? Quem teme a Deus, guarda os mandamentos. E aqui está dizendo que os servos de Deus temem a Deus. Então, os santos temem a Deus. Os servos de Deus também o temem. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Olha que interessante. Os santos guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, os santos temem a Deus e os santos guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. O dragão é o diabo, a mulher é o povo de Deus. Os restantes da descendência são os poucos que ainda permanecem fiéis no tempo do fim. Quem são esses que estão permanecendo fiéis? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, se nós cremos em Jesus, se nós guardamos os mandamentos de Deus, nós somos servos de Deus, nós somos santos. Então, juntando toda essa informação, nós chegamos à mesma informação que aparece no Antigo Testamento. Temer a Deus está vinculado a guardar os mandamentos de Deus. Então, os santos temem a Deus, os servos de Deus também o temem. E os santos e os servos guardam os mandamentos de Deus. Isso aqui é bem importante. Então, se você for analisar desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a gente entende claramente que os santos, o povo de Deus, as pessoas que seguem verdadeiramente ao Senhor, eles temem a Deus. E quem teme a Deus, guarda os mandamentos. Deuteronômio 10, do 12 ao 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos. Olha só, se temermos ao Senhor, nós andaremos nos seus caminhos. E o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Olha só, juntou toda a informação que nós vimos no Antigo e no Novo Testamento. Aqueles que temem a Deus, guardam os mandamentos, amam a Deus, seguem os caminhos de Deus, servem a Deus. E agora, pensando na segunda parte do estudo de hoje, que é a parte um pouquinho mais comprida. Nós entendemos que temer a Deus tem a ver com a guarda dos mandamentos de Deus. E por que isso é tão importante? Porque o mundo religioso de hoje ensina o povo a transgredir os mandamentos. As igrejas ensinam ou que a lei passou, ou que a lei foi mudada, ou que a lei é só para o povo judeu, ou que a lei é só para a antiga aliança. Vai ter várias formas deles falarem isso. Mas o final acaba sendo a mesma coisa. Que os mandamentos de Deus não são mais importantes, que nós não devemos seguir os mandamentos de Deus. Principalmente, a gente sabe que o sábado. E nós já entendemos, nós já vimos semana passada a importância do sábado, o quanto ele é santo, o quanto ele é separado, o quanto ele é diferente, o quanto ele é importante. A presença de Deus de uma forma especial conosco, o quanto isso faz bem pra gente. Então, entendendo dessa forma, entendendo que temer a Deus é algo relacionado à guarda dos mandamentos, lembrando, não para a salvação, mas para o nosso bem, Jesus diz, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. João fala assim,
Aquele que diz que conhece a Jesus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Jesus diz: Eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim para cumprir. As pessoas dizem que a lei foi mudada, mas a verdade do mundo hoje que o mundo hoje precisa entender, precisa ouvir, é que se nós queremos ser servos de Deus, nós devemos sim guardar os mandamentos. Mas nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Agora, pensando em dar glórias a Deus. Existem várias formas de dar glórias a Deus. Eu posso dar glórias a Deus através de um louvor. Eu posso dar glórias a Deus através de uma oração. Eu posso dar glórias a Deus através de um culto. Alguém consegue pensar em outras formas de dar glórias a Deus? A gente também pode dar glórias a Deus com as nossas atitudes, né? O nosso comportamento, o nosso testemunho também, né? Ó, ótimos pontos, Carminha, com certeza. Nosso testemunho é uma das melhores formas, inclusive, né? E se nós pensarmos hoje, tudo que a gente viu do Apocalipse 14 até agora são mensagens que o mundo de hoje esqueceu. O mundo, principalmente cristão, negligencia. Então, qual que é a forma de dar glórias a Deus que o mundo de hoje negligencia? Então, esse é o foco do nosso estudo de a partir de agora. Primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Alguém lê pra gente? Acaso não. Pode ler, dona Carminha, pode ler. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Ó, então olha só. A gente escuta muito hoje, meu corpo, minhas regras, não é? Aqui a primeira informação que a gente pega é que o nosso corpo nem é nosso. Ele é emprestado pra gente por Deus. Nem é nosso, é de Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas. E aqui ainda diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então, continuação, Carminha, você lê pra gente o 20, ou então a Adriana, quem quiser, por favor. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha, como que nós podemos glorificar a Deus? E é uma parte que o mundo religioso hoje ignora. Glorificar a Deus através do nosso corpo, através do cuidado do nosso corpo. Por que que isso é tão importante? Porque se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo não vai habitar um corpo imundo, um corpo que a gente cuida de forma ruim e torna ele doente. Vocês me entendem que eu não estou dizendo que assim, uma pessoa que está doente, está acamada, uma pessoa que tem uma enfermidade e ela não tem Espírito Santo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que se eu não cuidar do meu corpo de forma adequada, meu corpo não vai ser uma habitação adequada para o Espírito Santo. Ele não vai ser um templo, um santuário adequado para o Espírito Santo. Alguns estudos atrás nós fizemos um estudo sobre o Apocalipse 13 e nós falamos sobre Ezequiel capítulo 8. Quando fala Ezequiel é levado em visão por Deus até o templo, e no templo Deus mostra para Ezequiel que eles estão adorando imagens, que eles estão incensando para desenhos nas paredes, que eles estão adorando o sol. E Deus fala assim: olha só, Ezequiel, o que eles estão fazendo, as abominações que eles cometem no meu santuário. Eu estou vendo o que eles fazem, mas minha presença está sendo afastada, porque eles estão fazendo coisas contrárias à minha vontade. No final ele ainda fala assim: eu agirei com furor contra eles. Ainda que me gritem aos ouvidos, mesmo assim não os ouvirei. São palavras duríssimas que Deus tem contra o povo por desonrar o santuário dele, o templo dele aqui na terra. Isso acontece com as igrejas se nós agirmos de forma contrária ao que Deus pede. E isso acontece também conosco. Porque se eu for uma habitação ruim para o Espírito Santo, eu estou afastando a presença dele. Ele que me convence da verdade, do juízo, ele que me convence do pecado, ele que me leva ao arrependimento. Se eu estou afastando a presença dele, eu corro risco de ficar igual o faraó, que ficou tão fechado e tão duro que por mais que ele visse vários e vários milagres de Deus, várias e várias pragas atingindo ele e o povo dele, ele estava com o coração tão duro que ele não queria enxergar a verdade. Nós corremos esse risco se nós expulsamos a presença do Espírito Santo do nosso corpo, que deveria ser o santuário adequado para ele. Então, glorificar a Deus através do cuidado do nosso corpo é extremamente importante. E uma das formas de fazer isso é através da nossa alimentação. O cuidado do corpo no sentido de fazer exercícios físicos e beber bastante água, dormir bem, tudo isso está relacionado, tá? Mas a gente vai focar aqui na parte dos alimentos. Por quê?
Porque se nós pegarmos o quadro geral de tudo que é falado nas igrejas hoje, a parte sobre o cuidado da nossa alimentação e o quanto isso é importante para a nossa comunhão com Deus é completamente negligenciado. E fazer exercício hoje tá na moda, né? Então, segundo texto nós vamos ler agora, né? Mas primeiro eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nós podemos beber o que nós quisermos, nós podemos comer o que nós quisermos. Eu posso agir com o meu corpo da forma que eu quiser. É poder, a gente Não pode, mas pode. não convém, né? Não pode, Rodrigo. Juliana falou que não pode. O Diogo falou que pode. E aí? Podemos ou não podemos? A gente Eu acho que não tem um pode. livre-arbítrio, né? Tem um livre-arbítrio. Eu Ô, creio Rodrigo. que não, porque o nosso corpo não nos pertence, né? Nós fomos comprados por um preço, Rodrigo. né? Então nós temos que cuidar desse corpo, né? Que é templo do Espírito Santo. Peraí, Israel, fala pra gente. Tá, eu acho que não pode, Rodrigo, porque igual você falou agora, que o corpo nosso é emprestado, né? Sim. É a mesma coisa que você emprestar um carro meu, eu querer mudar seu carro, pintar ele, fazer modificação no seu carro, certo? Entendeu? Sim, bom ponto. Se nós formos entender, se a gente for prestar atenção, tanto o Diogo quanto vocês estão falando a mesma coisa. Só que o Diogo foi direto no texto da Bíblia. Lê pra gente aí, Diogo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, eu posso comer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, eu posso. Eu tenho um livre-arbítrio. Mas, se eu sou servo de Deus, se eu temo a Deus, se eu quero realmente ser justificado, eu quero ter salvação, eu quero honrar aquele que morreu pelos meus pecados, aquele que viveu uma vida perfeita, que sofreu tanto para me colocar no lugar, me tirar do lugar das trevas para a luz. Se eu quero honrar essa pessoa, se eu quero honrar esse Deus maravilhoso, nem tudo me convém. Eu não vou me deixar dominar por esses desejos. Mas posso? Posso. Mas se eu fizer essas coisas, eu estou indo contra a vontade de Deus. É a mesma coisa, né, Rodrigo? Tipo assim, tem livre-arbítrio. A pessoa escolhe andar com Deus ou não. A pessoa escolhe servir a Deus ou não. A pessoa escolhe acordar de manhã e se consagrar a Deus, né? E pedir para que Deus dirija e conduza o dia dela, ou ela mesma pega o dia e ela conduz o dia dela do jeito que ela quiser. Temos total liberdade. Deus quer a salvação de toda a humanidade, não é? Deus quer que todos se arrependam, mas nós somos livres para não nos arrependermos também, não é? Então isso é bem importante. Posso fazer o que eu quiser? Posso, sou livre. Mas, se eu quero ser servo de Deus, tem muita coisa que eu não devo fazer, tem muita coisa que não me convém fazer. Verso 13, ele ainda vai ser bem enfático, olha. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Se meu corpo for um corpo que recebe várias impurezas, ele não vai ser uma habitação para o Espírito Santo. E ainda assim, olha só, é importante, mesmo se eu viver de qualquer jeito, largado, se eu fizer tudo de errado, tudo contrário à vontade de Deus, inclusive na alimentação e no estilo de vida, o Espírito Santo ainda vai tentar me converter, não é? Ele ainda vai tentar me convencer, ele ainda vai tentar me fazer mudar de lado. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa ruim. Mas se nós ficarmos a vida inteira negligenciando esses cuidados, nós podemos perder a nossa vida eterna no final de tudo. Por não sermos realmente servos de Deus, seguidores de Deus, por nós abrirmos mão da vontade de Deus para nós fazermos nossa própria vontade. Então é muito importante andarmos alinhados com a vontade de Deus. O verso 9 ainda fala de mais coisas. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Importante dizer, vai ter idólatra no reino de Deus? Me digam aí. Adúltero? Vai ter ladrão no reino de Deus? Acho que não. Não, é. Vai, vários, mas ladrões, impuros, idólatras, arrependidos, que mudaram de vida. Muitas pessoas hoje podem andar dessa forma. Inclusive nós podemos já ter andado ou podemos estar andando agora dessa forma.
Mas se nós nos convertermos, nós poderemos herdar o reino do céu. Mas se nós não tivermos arrependimento e terminarmos nossa vida desse jeito aqui, nenhum de nós estaremos lá. Olha só o que Isaías fala, pensando na alimentação também. Isaías 65, 3 e 4. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Aqui ele está falando sobre os sacrifícios que eram feitos de forma irregular, que os sacrifícios só poderiam ser feitos no santuário que tinha sido estabelecido por Deus. E o povo fazia sacrifícios em outros lugares, inclusive tinha aquele segundo templo lá em Samaria, né, que tinha muita confusão com relação a isso tudo. E o povo fazia sacrifícios para outros deuses, inclusive Baal, por muito tempo, né? E esse povo que de contínuo irrita Deus abertamente, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, que come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Olha só como que a alimentação é importante. Deus estabelece a regra do que nós podemos ou não comer e beber, e se nós desonrarmos isso, nós estamos abertamente irritando a Deus, desonrando a Deus, comendo carne abominável. Ele ainda fala, ele fala bastante sobre isso, o quanto me fugiu a palavra agora. Não é ofensivo quando ele fala das comidas. Acho que é abominável que ele usa mesmo no Levítico 11, não é? Agora eu tô na dúvida. Vamos dar sequência que a gente vai chegar lá já já. Dar glórias a Deus através do cuidado do nosso corpo é algo muito importante. Para entender como dar glórias a Deus através do cuidado do corpo, é muito importante a gente entender o que está em Levítico capítulo 11. Em Levítico capítulo 11 está a regra do que nós podemos ou não podemos comer com relação aos animais. Então a gente vai ler a lei dos animais puros e dos animais impuros. E nós vamos entender quais são os que nós podemos comer, devemos comer. Nós podemos comer, devemos não, né? Na verdade, não deveríamos comer animais, mas Deus permite. Não é pecado comer animais, desde que sejam os animais puros. Lei sobre os animais limpos e os animais imundos. Tudo isso aqui, a partir de agora, a gente vai pegar tudo no capítulo 11 de Levítico. Se quiserem deixar a Bíblia de vocês abertas aí, podem ficar à vontade. É bom que a gente vai acompanhando. Primeiramente, isso aqui não quer dizer que os animais limpos são animais que são mais bem cuidados e animais sujos são sujos porque, falam assim, falam que o porco é imundo porque ele come lixo. Não tem nada a ver com isso. Animal limpo e animal imundo tem a ver com animal que Deus diz que nós podemos comer, que não vai fazer mal para a nossa saúde. E animais impuros são animais que Deus falou não comam porque fará mal para a sua saúde. Exemplo, o gato é um animal impuro. Ele é um animal super limpo, se você for ver. Ele é um animal que se limpa o tempo inteiro, está sempre limpinho. Mas ele é um animal impuro. O que significa ser impuro? Não deve ser comido. Não é próprio para alimento. O cavalo é um animal impuro. O camelo é um animal impuro. E os animais puros, nós vamos ver as regras dele agora. Então, começando Levítico 11, verso 1. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: são esses os animais que comereis de todos os quadrúpedes. Então, veremos a regra agora de todos os animais de quatro patas que existem na terra. Quais são os animais de quatro patas que nós podemos comer? Todo o que tem unhas fendidas e casco que se divide em dois e rumina. Entre os animais, esses comereis. Unhas fendidas, o que significa isso? Como é que é o casco do cavalo? O casco do cavalo é um casco inteiriço. O cavalo não pode ser comido porque ele não tem casco que se divide. Se o casco do cavalo fosse dessa forma, que se divide em duas partes, como é o casco, por exemplo, da vaca, nós podemos comer. É o caso do cervo, é o caso da cabra, da ovelha. Tem vários animais que têm o casco dividido em dois e que são ruminantes. Ruminante é igual a vaca, é ruminante, né? Ela fica ali mastigando e mastigando, aquilo vai para o estômago e volta e várias vezes, vários processos. Então, quais animais podem ser comidos de quatro patas? Os que têm casco que se divide em dois e são ruminantes. Qualquer animal que tem patinha, cachorro, gato, leão, tigre, nenhum desses animais podem ser comidos. Olha só o verso 27. De todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés, vos será por imundo. Qualquer que tocar no seu cadáver estará imundo até a tarde. Um elefante, ele não tem casco. Ele não pode ser comido. Um cachorro, um gato, um urso. E o cavalo, no caso aqui, porque ele não tem o casquinho dele dividido em dois. Desses, porém, não comereis, de todos os que ruminam. Ou seja, tem animais que são ruminantes, de quatro patas, mas que a gente não pode comer.
ou dos que têm unhas fendidas. O camelo. Por que não pode comer o camelo? Porque ele rumina, mas ele não tem unhas fendidas. Tá vendo? Ele tem pezinho. Esse vos será por imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esse vos será imundo. Ele é tipo um ratinho. Ele é ruminante, mas ele tem patinha. Não pode ser comido. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esse vos será imundo. A lebre, o coelho, são animais que eles ruminam, mas eles não têm casco. Eles têm patinha. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Olha só. Ele não fala, não come o porco porque o porco come lixo. Não come o porco porque o porco vive no chiqueiro. Tá vendo que é a mesma coisa que todos os outros anteriores? Não comam do porco, por quê? Porque ele não é um animal ruminante. Para a gente poder comer o bichinho, tem que ruminar e ter o casco fendido. Se ele não tem, não pode ser comido. Até aqui, tudo certo? Alguma dúvida sobre os animais que podem comer ou não de 4 patas? A gente ainda vai ver sobre os peixes, sobre as aves e sobre os insetos. Até aqui, tudo bem? Tudo certo. O porco não pode comer, então. O porco não, Rafael. E a gente escuta por aí, até em Minas é muito comum comer o porco, né? Mas ele é um dos Torresmo. animais Deus sabe impuros. comer torresmo. Pois é. E vai muito além, né? O presunto, a salsicha, né? Tem muita coisa do porco, além da própria, do torresmo, do bacon, da calabresa, né? Mas se você for ver de acordo com a Bíblia mesmo, a regra dos animais, esse é um animal imundo porque é super prejudicial à saúde. Você pode ver quando uma pessoa começa a ficar doente, principalmente doença cardíaca, a primeira coisa que eles mandam cortar é o porquinho. Ah, e outra coisa que é importante também. Se você for ver as pessoas ensinando da Bíblia, Rafael, diversas religiões você vai procurar cristãs, vão falar: ah, isso você pode comer, porque essa regra era só para os judeus. É a mesma conversa dos mandamentos de Deus, do sábado e de todos os outros. É a mesma coisa aqui. Só que não tem momento nenhum da Bíblia que vai dizer que agora pode, entende? É uma regra que Deus criou para o povo que ele amava, o povo que era o povo dele na terra. E não faz sentido Deus voltar atrás nisso depois. Tá beleza, eu não sabia, não. Descobri agora. Muita gente não sabe. Eu também não conhecia, viu, Rafael? Quando eu descobri, eu falei assim, nossa, é o justo que eu mais gosto. Vamos lá que a gente vai descobrir mais coisa hoje. Agora sobre os peixes. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Olha, as regras dos peixes, a regra dos peixes é uma regra fácil. Se o peixe tem barbatana e o peixe tem escama, você pode comer. Se ele não tem barbatana ou não tem escama, não pode comer. Então, barbatana, todo mundo sabe o que é, né? Esses bracinhos, essas coisinhas em cima. E escama. Por quê? Esse eu sei explicar por que não pode. A Bíblia não vai falar pra gente, ele só fala, não coma. Mas eu vi um estudo recente que foi bem interessante de cientistas mostrando o porquê que é diferente o peixe que tem escama e barbatana. Alguma coisa nas escamas e barbatanas do peixe fazem com que ele tenha um grande filtro. Então, a gente sabe que hoje em dia, principalmente, o mar é muito contaminado por vários tipos de metais, né? Muito lixo vai para o mar, muito esgoto de indústria e várias coisas acabam introduzindo para o mar. E esses peixes que têm escama e barbatana, eles têm um filtro que limpa o corpo deles muito desses metais e dessas impurezas que existem no mar. E os outros peixes que não têm escamas e barbatanas, eles não têm esse filtro. Então tem uma grande chance de que seja por isso que a gente não possa comer esses peixes. Então é interessante pensar também que sobre os peixes, a regra é barbatana e escama, as duas coisas ao mesmo tempo. Então todos os frutos do mar, todos os outros tipos de peixes que não têm barbatana e escama, peixe de couro, por exemplo, já são peixes e animais impuros. Eu vi também um outro negócio também, Rodrigo, sobre os peixes de couro, né? Que a maioria eles vivem mais no fundo, né? Dos rios ou dos oceanos. E que eles são tipo urubu dos mares, os faxineiros, sabe? Então, eles comem de tudo que tá lá embaixo. Tem isso também. Ah, Bruno tá falando que é igual camarão, né? Mesma Isso, coisa. igual camarão, verdade. Verso 10. Porém, de todo o que não tem barbatanas nem escamas,
nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, esses vos serão para vós outros abominação. Ah, essa palavra que eu estava buscando, abominação. Eu não consegui lembrar. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas vos será para vós outros abominação. Então vamos pensar em polvo, lula, baleia, golfinho, tubarão. Você vê, a lula não presta nem para bicho para comer, nem no mar não presta. Fica de lição para todo mundo. Então, ostra, camarão, todos os frutos do mar, esses bichos não podem ser comidos. Esses bichos são também impuros. Por quê? Porque fazem mal pra gente. Sobre as aves. Das aves, essas abominareis. Não se comerão, serão abominação. A regra das aves não é muito explícita aqui. Se você for ver, ele vai dar uma lista de várias aves que não se pode comer. Mas se você for analisar o que é mais comum entre elas aqui, é que normalmente são animais, são aves que caçam para comer. Então você vai ver a águia, o quebrantoço. Eu vi uma imagem do quebrantoço esses dias, depois eu vou ver se eu acho e coloco para vocês no grupo. É um animal que ele come os ossos inteiros, assim, imensos, é impressionante. Então a regra das aves, se você for analisar de forma mais simples, as aves que caçam para comer, elas são imundas. E as aves que não caçam para comer, a gente pode comer. Por exemplo, a galinha pode comer. É estranho de pensar isso, né? Mas o pombo, a rolinha, a gente pode comer. O pato também pode comer. O peru também é um animal, é uma ave pura. Aqui eu vou falar para vocês a lista das que não pode, né? Mas lembrando, se pensar assim, ó, a falcão, gavião, urubu, esses animais que comem carne, esses não podem. A águia, o quebrantoço e a águia marinha serão abominação, não se comerão. O milhano, o falcão, segundo a sua espécie, todo o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie. O mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. O Kalel perguntou de quem estava fazendo esse estudo, ele falou assim, por exemplo, aqui fala do avestruz, que não pode comer. E o ovo de avestruz pode comer? Alguém sabe? A Bruna tá falando aqui que ela acha que não. Eu acho que não também, mas eu não tenho certeza. A gente fez esse estudo com a minha irmã no sábado, e o cara perguntou, eu fiquei de pesquisar e acabei esquecendo, só lembrei agora. Mas eu vou dar uma pesquisada nisso, mas acho que faz sentido que não, né? Não sei se alguém sabe a resposta, mas eu acredito que os ovos desses bichinhos também deve ser comidos só dos que são puros, né? Sobre os insetos. Essa aqui eu nunca prestei muita atenção porque eu não como inseto mesmo, então pra mim tanto faz. Mas uma que eu sei que assim que muita gente come é aquela formiga bunduda. Como é que chama, Bruna? Eu não sei se é que faz farofa. Que faz uma farofa dela. A Marina falou, tipo saúva, como é que é? Deve ser saúva, tem saúva. É isso? É uma formiga que o pessoal faz farofa. Sobre a regra dos insetos que podem ser comidos. Todo inseto que voa e que anda sobre 4 pés será para vós outros abominação. Então, qualquer animal de 4 pezinhos e que voa não pode comer. Mas todo inseto que voa, que anda sobre os 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, esses comereis. Deles comereis a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie. Então, igual eu falo de João Batista, lá do gafanhoto, né? Embora tem gente que fala que é alfarroba e não gafanhoto em si, mas enfim. O gafanhoto é um dos que pode comer. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abominação. Entre a regra dos insetos que são impuros, um que é muito comum é a cochonilha. A Priscila tem a lista lá de todos os nomes que podem aparecer com cochonilha. Mas principalmente aparecem como corante carmim, corante número 12, né, Bruna? E cochonilha, são os principais. Esse aqui é contido principalmente nessas coisinhas de morango. Então, você pegar um danoninho, você pegar um iogurte de morango, um Nesquik, essas bolachinhas, né, essas waffle de morango. Não são todas as marcas que tem a cochonilha, mas a maioria delas tem.
A cochonilha é esse insetinho nojentíssimo aqui, que ele é esmagado para fazer esse corante vermelho. Então eles usam o morango, usam essas coisas, para dar a cor, eles colocam esse insetinho. Esse insetinho não dá gosto nenhum. É só para dar a cor vermelha. E isso aqui, quase todos esses produtos têm. É importante falar também, muita gente não sabe, e eu descobri não faz tanto tempo. Se você fala assim, não como mais presunto, porque é carne de porco e fala em Levítico que não pode comer. A maioria das marcas de peito de peru e peito de frango acabam colocando a cochonilha também no peito de peru e no peito de frango para dar a coloração mais vermelhinha neles. Então acaba que são impuros também. Essa aqui que é a cochonilha, esse bichinho aqui. Eles pegam centenas desses bichinhos e eles esmagam e fazem um caldo vermelho, um corante vermelho. E aí quase todas essas coisinhas de morango tem. Então se for comprar essas coisinhas de morango, é importante dar uma olhadinha nos ingredientes para ver se tem a cochonilha, corante carmim, corante número 12. Não sei se a Priscila lembra demais, mas se você lembrar e puder falar pra gente, viu, Priscila? A Priscila pode de repente pôr no grupo também, porque ela tem uma lista de vários desses daí. Para lembrar, eu ia ter que abrir aqui o arquivo e não vou achar tão rápido. Depois eu coloco lá. Ah, tá bom. Obrigado, Priscila. Tem uma lista grande, né? Ou agora sobre outros tipos de animais também que não podem comer. Não, a gente não pode comer. Esses vos serão imundos sobre o enxame de criaturas que povoam a terra. A doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie. O geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Tudo o que anda sobre o ventre, tudo o que anda sobre os 4 pés ou que tem muitos pés, entre todo o enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são abominação. Então a gente pensa em réptil em geral, a gente não pode comer. Sapo, rã, jacaré, lagartixa. Aqui falou do rato da doninha. Então, em geral, assim, todos os répteis. Aqui o rato, se a gente for pensar, ele entra na regra dos quadrúpedes também, já estaria eliminado, doninha também. Não vos Ô, façais Rodrigo, Oi, pode falar. o povo fala que rato é praga, que é coisa ruim, mas esse dia eu tava vendo, eles fazem bem pra caramba pra tudo, né? Porque eles são cadeia alimentar de vários bichos, né? Ah, sim, bastante, né? Eu acho que o problema do rato mesmo é de passar doença pro ser humano, tipo da leptospirose, coisas assim, né? Que o pessoal tem bastante preocupação, né? É porque eu já ouvi até falar que rato é praga, foi o inimigo que jogou lá na época lá da Europa lá, A peste negra teve grande influência por causa dos ratos, né? Carregavam os sabe? piolhos. É, você viu como é que é as coisas, né? Mas você vê que tudo tem um motivo, né? Todos os animaizinhos que existem, eles têm uma função para existir, né? Até o raio do pernilongo. Continuando, Levítico 43. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para que não serdes imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Aqui aí muita gente vai falar hoje em dia, você pode comer o que você quiser, essa regra mudou, essa aí não precisa mais seguir, isso aí é só para o povo judeu. Se vocês forem analisar, procurar na internet, vocês vão ver todas as justificativas. Essa lei era a lei de Moisés, não era a lei de Deus. Aqui está muito claro, é Deus que falou. Deus falou para a humanidade. Para fazer. Eu não sei, eu li o 46, estou em dúvida agora. Vou ler de novo. Essa é a lei dos animais e das aves e de toda a alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer, e entre os animais que não se podem comer. Tá vendo? Não é sobre o animal que é sujo, sobre o animal que é limpo, sobre o animal que come lixo ou que não come lixo, mas é o animal que nós podemos comer ou o animal que nós não podemos comer. Se Deus tivesse falado só isso e não tivesse explicação nenhuma, já seria o suficiente. Seria como lá no Jardim do Éden, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era simples assim. Não devem comer. E aqui dos animais é a mesma coisa. E do mesmo jeito que Satanás falou lá atrás, não vai ser besteira, Deus mudou de ideia, não é bem assim, pode comer.
hoje em dia as pessoas dizem que nós podemos comer qualquer coisa também. Eu acho que eu não coloquei, não. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês aí para dar uma olhada, em Gênesis capítulo 1, eu acho que é o verso 29, fala sobre os alimentos que foram os alimentos originais para o homem e para a mulher, para os seres humanos. Porque no começo do mundo, antes do pecado, quando tudo era perfeito, não existia morte. Se não existia morte, Adão e Eva não iam comer carne nunca, se eles nunca tivessem pecado. É o verso 29. Fala assim, Gênesis 1, 29, diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. Qual que era o alimento original dos homens? Qual deveria ser o nosso alimento original? Frutas, ervas e grãos. O homem deveria comer isso. Muita gente emenda o texto aqui para o verso 30 e acha que o homem poderia comer os animais também. Mas no verso 30 diz assim: E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Então no 29 ele fala: os homens comem isso. No 30 ele fala assim: os animais comem isso. Os animais comiam só as ervas. Então o leão não comia carne, jacaré não comia carne, tubarão não comia carne, era tudo diferente. E a gente sabe que os animais, eles passaram por um grande processo de adaptação. Eu não creio na teoria da evolução, acho que a gente falou disso semana passada, né? Mas a adaptação, tanto do ser humano quanto dos animais, ela é verdadeira. E, na verdade, passamos por um processo involutivo, né? Nós pioramos desde que o pecado começou no mundo. Rodrigo, Sim, posso fazer um comentário? com certeza, Juliana, pode falar. Então, eu participava de um grupo de saúde há muitos anos atrás no postinho de saúde. Era o doutor Rafael, não sei se vocês conhecem ele, o nutricionista. Aí ele estava explicando para gente o seguinte sobre a carne, né? E sobre os outros alimentos. Ele falou o seguinte: quando você come uma maçã, que o nosso corpo já foi assim feito para comer aquele alimento, a digestão já começa na boca, na saliva da maçã, entendeu? E ele falou que a carne não. A carne ele ia para o estômago, ficava lá um tempão, entendeu? Porque o nosso corpo ele não foi. Eu achava até que ele era adventista, mas não é não. Que o nosso corpo não foi feito para comer carne, por isso que ficava ali demorando, entendeu? Não era o caso das frutas, das verduras, dos legumes, que a digestão era muito rápida, porque já na própria saliva o negócio já começava a fazer a digestão. É, e a digestão da carne é super demorada, né? A gente come e fica pesado por um tempão, às vezes come bastante, principalmente. Mas é importante ressaltar, né, Juliana, que a Bíblia não proíbe comer carne, desde que sejam as Não, puras. não, não, é assim. Deixa eu explicar. Não, proíbe. Outra coisa que ele falou, ele falava também, ele falava assim pra gente, que a gente tinha que comer carne vermelha 2 vezes por semana no almoço, porque fazia muito mal. E, por exemplo, assim, churrasco, ele falava assim, ó, churrasco é 1 vez por mês, porque que aquela quantidade de carne vira amônia dentro do nosso intestino. Olha para você ver que loucura, entendeu? Então, assim, não é pecado de forma nenhuma. Só é pecado as carnes que Deus separou. Mas se a pessoa quiser ter mais saúde, né? Eu creio que ela tem que voltar à alimentação natural que Deus criou para o ser humano, né? É, com certeza, Juliana. O ideal seria que todos fossem vegetarianos. Esse seria, como você falou, voltar ao que era lá atrás. Mas Deus não proíbe de forma nenhuma comer carne. Isso é bem importante. Eu sei que você não falou nada disso, tá? Eu só estou reforçando porque eu acho que eu não tinha falado isso antes. E tem gente que vai falar isso, né? Não é pecado nenhum, não tem problema nenhum. Outra coisa que é importante, que está em Levítico também, que é sobre gordura e sangue. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma as comereis. Então, sobre comer a gordura e comer o sangue, também é importante entender que Deus também não permite.
Porque qualquer que comer a gordura do animal, do que se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Esses outros textos também vão falar sobre a gordura e sobre o sangue. Eu só coloquei esse aqui de exemplo, mas tem todos esses textos se alguém quiser conferir depois, tá bom? Agora sobre consumo de bebida alcoólica e consumo de algumas outras bebidas que fazem mal para o corpo. Primeiro ponto, muita gente não vai concordar comigo, tá? Mesmo na igreja falam muito sobre isso. Eu não vejo de forma nenhuma que a Bíblia proíba bebida alcoólica. Eu não tenho um texto da Bíblia que vai falar que proíbe bebida alcoólica. Mas eu entendo que, por princípio, se nós pensarmos que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que a bebida alcoólica faz mal para o nosso corpo, que atrapalha nosso raciocínio, eu entendo que o certo é que nós tenhamos abstinência de álcool. Mas se eu dissesse para vocês que a Bíblia proíbe, eu estaria mentindo, porque não tem um único texto da Bíblia que claramente proíba o consumo de álcool. Mas, por princípio, de forma inteligente, querendo cuidar do nosso corpo, eu entendo que não devemos beber álcool e algumas outras bebidas que nós vamos ver aqui daqui a pouco. Levítico 10 fala assim, ó: Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis. Aqui quem é Arão? Arão era o sumo sacerdote. Então ele está falando, o sumo sacerdote, e a gente pode entender que os sacerdotes também não deveriam beber vinho ou bebida forte. Quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Tá vendo? Eles não poderiam beber, não é que eles não podiam beber nunca, mas eles não poderiam beber quando eles fossem ministrar no santuário de Deus. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo. Olha só, aqui fica claro de que existe uma diferença entre quem bebe bebidas alcoólicas ou não. Existe uma questão de limpeza e imundícia, existe uma questão de santo e de profano. Mas você percebe que não está dizendo aqui, ó, você está proibido de beber bebida alcoólica em qualquer momento da sua vida? Não. Aqui está dizendo quando eles forem ministrar. Mas eu não recomendaria ninguém beber nunca. E para ensinares aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Eles não fazerem uso de bebida alcoólica era muito importante para a ministração do santuário. Então isso era importante para que eles ensinassem para o povo sobre as leis de Deus. Ô, Rodrigo, Sim. desculpa interromper você de novo. O Rodrigo Silva estava falando o seguinte, teve um dia que ele estava falando que na época de Jesus as bebidas alcoólicas tinham um teor alcoólico muito pequeno mesmo, era pouquíssima coisa alcoólica. Então, assim, para a pessoa se embebedar, ela tinha que beber muito, entendeu? Ele botando para esse caso de hoje, não é a mesma coisa que hoje. Hoje você toma um copo de vinho, um vinho que você compra no supermercado, tem um teor alcoólico muito alto, entendeu? Então, hoje, você toma um copinho de vinho, um copo de cerveja, para quem não tem o hábito, a pessoa já fica embriagada, né? E naquela época de Jesus, o teor falou que era baixíssimo. Então, assim, para a pessoa se embriagar, ela tinha que beber muito. Ele estava explicando isso um dia pra gente, um dia no vídeo. Mas se a gente for olhar também, Juliana, você vê que mesmo assim vai falar muito sobre as pessoas que se entregam para a bebida, isso fala que aquele que se entrega para a bebida não é sábio. Sim, claro, sim. A gente vai ver, por exemplo, no caso de Noé, que ele se embriagou. No caso de Ló, que ele estava tão bêbado que ele teve relação sexual com as próprias filhas e coisas do tipo. Então, não sei, né? Ele conhece bastante dessas coisas de arqueologia e tudo mais, mas a gente vê que o povo se embriagava mesmo assim, né? Não, exatamente. Para mim é errado essa proposta. Totalmente errado. Inclusive, as pessoas falam que Jesus ele transformou água em vinho, né? Que era vinho alcoólico. Não era vinho alcoólico. Eu penso assim, por exemplo, se a Bíblia fala para não se embriagar, se a pessoa já estava na festa toda bebendo, se fosse alcoólico, você acha que Jesus ia fazer mais bebida alcoólica para aquele povo? De forma nenhuma, né? Eu creio que ali era o suco da uva mesmo. Aí você tocou num outro ponto que é importante, né? Do vinho. A palavra que é usada para vinho, ela tanto pode significar, na língua original, tá? No grego, tanto pode significar o suco da uva, como a Juliana falou,
ou pode ser também o vinho alcoólico. É a mesma palavra usada para os dois casos. Inclusive em português, não muito tempo atrás, o vinho era usado para as duas coisas também, o suco da uva ou então o vinho fermentado, né? Mas eu também, Juliana, eu tenho certeza absoluta que Jesus não transformou a água em vinho lá no casamento. Tanto que, eu não vou dizer que no casamento não tinha vinho alcoólico, porque provavelmente tinha sim. Mas tanto o vinho alcoólico como o vinho suco da uva, eles faziam a mesma estratégia, né? Eles davam o de melhor qualidade no começo e depois davam ele misturado com água para render. Então, tanto no alcoólico quanto no não alcoólico isso acontecia. Então, quando o cara elogia o vinho da melhor qualidade que Jesus fez lá no final, ele não quer dizer que seja alcoólico. E muita gente vai falar assim, mas na Santa Ceia Jesus ele bebeu vinho também, então por isso pode beber vinho. E aí é um outro erro que esse a gente pode provar na Bíblia de que Jesus não fez vinho na Santa Ceia. Porque a Santa Ceia acontecia no primeiro dia em que não podia ter nada de fermento nas casas. Então todos os fermentos eles eram retirados antes do pôr do sol do dia 14. Então, no dia da Santa Ceia, com certeza, 100% de certeza, não podia ser vinho alcoólico, porque nem o pão podia ter fermento, quanto mais o vinho, por causa da festa dos pães asmos, né? Então a gente tem certeza absoluta que na Santa Ceia não tinha bebida alcoólica, né? Não tinha vinho alcoólico. Tanto que na maioria das vezes que aparece na tradução para o português aparece o fruto da videira, né? A palavra, mesmo no grego também, não aparece a palavra vinho, no sentido nem de vinho alcoólico, nem de suco da uva, aparece fruto da videira. Aqui tem um outro ponto que eu acho interessante pensar, por que Jesus não faria vinho para as pessoas beberem? Porque se ele não faz algo, ele não vai falar para a gente fazer. Ele não vai incentivar a gente a fazer algo que ele não faria. Olha só o que fala em Provérbios. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei. Jesus é o rei dos reis. Ele é o príncipe do exército dos céus. Se aqui está dizendo que não é próprio para os reis beberem, Jesus, como rei do universo, jamais beberia. Jesus estava numa missão em que qualquer pecado que ele cometesse colocava em xeque, né? Acabava com a possibilidade de salvação para toda a humanidade. E ele mesmo deveria morrer a morte eterna se ele pecasse. Então ele jamais correria o risco de se embriagar, por mínimo que fosse, para dar um passo a mais, um dedo a mais de poder para Satanás, para poder incentivar ele a fazer um pecado ou que ele se esquecesse de qualquer forma da lei de Deus. Então jamais Jesus teria bebido. E se ele não beberia, ele jamais também daria bebida para outras pessoas. Pessoas que estavam preparando para serem servos dele, para levar a palavra dele para o reino de Deus. Isaías 5, 11 a 12 e também o verso 22. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas, e vinho há nos seus banquetes. Porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Ai dos que são heróis para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte. Efésios 5,18. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Nécios são as pessoas que não têm sabedoria. Resumindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí as pessoas dizem assim, aqui está dizendo não vos embriagueis, então se beber pouco sem se embriagar, está tudo certo. Eu até acho que é um argumento que é válido, mas pensando como servos de Deus, o risco que a gente corre de perder nossa salvação, o quanto esse mundo é perigoso, o quanto o diabo é ardiloso, para que nós vamos nos colocar nessa posição? E pensando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, por que eu vou colocar álcool no meu corpo, tirando a minha sanidade, meu raciocínio? Por que eu vou me colocar nessa situação? Tem um ponto também que eu achei legal. Eu falei pra vocês, né? Eu tava fazendo esse estudo com a minha irmã no sábado. E ela falou uma coisa muito legal. A gente tinha feito o estudo na semana passada sobre o sábado, né? E no sábado, a gente viu que no sábado, Deus se fazia presente e se faz presente de uma forma especial, de uma forma santa. E por isso santifica esse lugar. A gente fez o exemplo de Moisés na sarça, a gente pegou o exemplo de Josué quando ele encontra o príncipe do exército de Deus.
E aí a minha irmã, olha só, eu não tinha nem pensado nisso, nunca tinha passado pela minha cabeça. E a minha irmã falou assim, olha, sabe por que que os discípulos também não bebiam vinho? Porque os sacerdotes, olha, ela pegou o texto do começo, esse texto aqui, ó. Os sacerdotes não podiam beber vinho para ministrar no santuário de Deus porque era um local santo. E se Jesus estava na terra, todos os lugares em que Jesus estava eram um lugar santo, porque a presença de Deus estava ali de uma forma especial. Então os discípulos que estavam preparando para ministrar a palavra de Deus não poderiam beber também, porque eles estavam na presença de Deus no lugar santo. Olha que raciocínio inteligente ela teve. Eu achei muito legal e faz todo sentido. Porque se Jesus ele é Deus e a presença dele estava sendo feita de uma forma especial em todos aqueles lugares, aqueles que estavam junto com ele para ministrar a palavra de Deus, para pregar o evangelho junto com ele, eles também não poderiam beber como os sacerdotes também não poderiam. E se pensando como princípio nós hoje, que pregamos a palavra de Deus, as pessoas que vão a uma igreja pregar num culto, as pessoas que estão pregando nas ruas, elas também não deveriam beber. Porque se elas estão pregando para uma ou mais pessoas, Jesus está se fazendo presente de uma forma especial perante eles naquele momento. Coríntios fala assim também: tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Ele está falando das pessoas que competiam. Vamos pensar hoje em dia, né? Ah, todas as pessoas vão lá na pista de atletismo para concorrer pela medalha olímpica, mas só uma ganha. Todos os times de futebol estão lutando pelo título do campeonato, mas só um time ganha. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Olha só, os atletas, eles se privam de muitas coisas para conseguir conquistar um título, uma medalha, um troféu. Mas nós temos que nos dominar mais ainda, porque nós estamos buscando uma coisa incorruptível, a vida eterna. Assim corro também eu, não sem meta. Paulo corria para poder alcançar a vida eterna, para poder pregar sobre Jesus e levar a salvação para o máximo de pessoas que ele pudesse. Assim luto não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Olha, ele reduziu o próprio corpo dele à escravidão do quê? Das vontades que ele tinha. Para quê? Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Imagina o quanto deve ser horrível a pessoa pregar o evangelho a vida inteira e no final das contas se perder porque não conseguiu dominar seus próprios desejos, não conseguiu dominar suas próprias cobiças, não conseguiu carregar sua própria cruz e seguir a Cristo. E é isso que ele está falando aqui. Coríntios 10:31 fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o que eu como e o que eu bebo, se não for para a glória de Deus, eu não deveria comer ou beber. 2 Coríntios 7:1 Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aqui eu coloco vários exemplos, né? Coloco o exemplo da bebida alcoólica. Opa. A questão do energético é errado? Então, o energético aqui eu coloquei como exemplo a mesma coisa do café, por exemplo, são estimulantes. A gente vê a quantidade de açúcar, por exemplo, que tem, a quantidade de cafeína e estimulantes, e mais, no energético ainda tem vários tipos de ácidos, né? A Bíblia fala assim, é proibido tomar energético, é proibido tomar café, é proibido tomar refrigerante? Não. Mas a gente entende a mesma coisa do princípio do templo do Espírito Santo, Israel. Coisas que fazem um mal tremendo para o nosso organismo, que mexem com a nossa mente, que mexem com o nosso coração, essas coisas são muito perigosas. Eu não tomaria, sabe? Eu não sei se você gosta, se você toma, mas eu não tomaria. Eu acho que a gente se preocupando para ser templo do Espírito Santo, a gente tem que evitar essas coisas. Refrigerante, mesma coisa que eu falo para você, eu não devia tomar nunca. É raro eu tomar, às vezes eu tomo, mas o certo era não tomar nunca. Aí o café também é a mesma coisa por ser um estimulante. O chimarrão eu coloquei aqui porque chás pretos e bebidas fortes têm um problema terrível para o nosso estômago. Os maiores índices de câncer de estômago, de intestino no Brasil são no sul, principalmente por causa do chimarrão e também consumo muito, muito alto de carnes, né? Então eu coloquei como esses exemplos. Um copo de refrigerante tem 10 colheres de açúcar. Já pensou, Rodrigo? 10 colheres de açúcar num copo de refrigerante. E fora os ácidos, né? Fora as outras coisas que tem.
Ou seja, uma pessoa que toma refrigerante, assim, sei lá, desde criança, com a saúde vai chegar, vai partir de uma certa idade, vão começar a aparecer os problemas de saúde, não tem jeito, né? Principalmente diabetes, problema do coração. O certo é que a gente não tome nunca. Eu vou falar pra você, eu tomava todo dia. Todo dia eu tomava. Agora eu tomo muito, muito raramente, mas se Deus quiser eu vou conseguir não tomar nunca. Amém. Ô, Rodrigo, não sei se vocês conhecem o Lai Ribeiro. Vocês conhecem esse nutricionista? Ele é bem conhecido sabe? Ele fala o seguinte, que o pH do refrigerante é 2 e do nosso sangue é 7. Então, quando eu tomo um copo de refrigerante, eu tenho que tomar 35 copos. Ele fala isso. A gente tem que tomar 35 copos de água boa para poder equilibrar, entendeu? O nosso organismo. Ele explica mais ou menos isso. Ele é bem conhecido, o Lai Ribeiro. De nome eu não conheço, mas esse aí deve ser um que aparece no Instagram toda hora pra mim, que fica falando de saúde. Ah, o senhorzinho? Ah, então não conheço mesmo, não. Que tem um que é um de cabelinho preto de óculos que aparece o tempo inteiro falando dessas coisas também. Esse Larry Ribeiro aí é bem antigo, Ele é é muito bom esse doutor. Ah, o Rafael conhece, legal. Depois, se quiser mandar alguma coisa dele no grupo lá, Juliana. Eu vou ver se eu acho esse vídeo dele falando isso. Legal. Tá? É tudo a gente tem que pensar, né? Como eu falei, isso aqui não é uma coisa que você vai ver assim, a Bíblia está proibindo isso aqui. Mas se nós queremos ser um templo, um santuário do Espírito Santo adequado, a gente tem que tomar esses cuidados com o que a gente come, com o que a gente bebe, de como a gente cuida do nosso corpo. Isso aqui é muito importante. É coisa pra gente refletir, né? Coloquei esses exemplos aqui, porque são coisas que no nosso dia a dia tem muito, né? O açúcar é terrível, né? O açúcar é uma das piores coisas que a gente tem de alimento. Gálatas diz assim: ora, as obras da carne são. O outro já li, né? Isso. As obras da carne são conhecidas e são prostituição. Obras da carne são o quê? São as coisas que nós fazemos através do nosso corpo e que são pecaminosas. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Eu selecionei aqui bebedice e glutonaria porque é o tema do estudo de hoje, mas todas essas coisas são perigosas. E coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o quê? É o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Muito do que a gente come ou bebe, do que a gente fala ou faz, tem a ver com principalmente fidelidade a Deus e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Então, se nós somos de Cristo Jesus, nós somos de Deus, nós temos que crucificar, nós temos que morrer com o nosso velho homem e sermos diferentes, né? Temos que ser seguidores de Jesus de uma forma adequada. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, até aqui é tudo que a gente pode comer, pode beber, deve ou não deve fazer. Lembrando, posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém, se eu quero ser realmente um seguidor de Cristo. Tudo isso aqui tem a ver com dar glórias a Deus, que é negligenciado no nosso mundo de hoje. A partir de agora a gente vai falar sobre o lençol de Pedro. Por quê? Porque a partir desse capítulo, Atos capítulo 10, se quiserem deixar a Bíblia de vocês abertas aí, Atos capítulo 10, muitas pessoas vão usar esse texto aqui para dizer que agora você pode comer o que você quiser porque Deus mudou. Mas, na verdade, eles estão interpretando o texto errado. Ou, muitas vezes, eles não terminaram nem de ler o capítulo. Eles param no verso 16 e não dão continuidade. Eu vou mostrar para vocês o porquê disso aqui, porque isso aqui é importante que todo mundo conheça. Principalmente para quem está entendendo isso aqui agora. E a gente vai ver que, infelizmente, procura na internet, se você quiser no YouTube, posso comer qualquer coisa hoje. Levítico 11 é válido em 2025. Vocês vão ver que 90% das pessoas vão dizer para você que isso foi abolido, isso foi mudado e que não precisa mais seguir, mas na verdade as leis de Deus são eternas. Em Atos capítulo 10 a gente vai ver a história de Cornélio. Cornélio, ele era um centurião, ele era um soldado romano e ele não era judeu, mas ele acreditava no Deus verdadeiro, ele acreditava no Deus eterno e ele era fiel a esse Deus eterno. Só que Cornélio não conhecia Jesus.
não tinha ouvido falar de Jesus. Então um anjo aparece para Cornélio e fala para Cornélio: Cornélio, manda teus homens até Jope e você vai encontrar um homem lá chamado Pedro. Chama esse Pedro porque ele tem uma mensagem para você. E aí a história começa assim, né? Esse centurião mandando os servos dele irem até encontro de Pedro, o discípulo Pedro, porque Pedro tinha uma mensagem para eles. Isso aqui eu acho legal porque corrobora com o que a gente fala todos os estudos do Apocalipse 14. Um ser celestial, um anjo, ele não prega o evangelho. Olha que interessante. Esse anjo ele aparece para Cornélio. Ele poderia pregar sobre Jesus para Cornélio, mas não. Ele manda Cornélio chamar Pedro e Pedro vai pregar sobre Jesus para ele. Então a gente vai ler esse texto aqui, Atos capítulo 10. Vou pedir ajuda para vocês, tá? Aqui tem 6 versículos. Vamos fazer o seguinte, cada um lê 2 versículos, a gente vai dando continuidade. Aqui vai contar essa história que eu falei aqui, resumidamente, sobre Cornélio e o anjo que aparece para ele. Quem começa o verso 1 pra gente aí, por favor? Versos 1 e 2. Vamos lá. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Falando em alimentação, né? O Diogo lendo e comendo. 3 e 4, por favor. Esse homem observou. Bora, Esse Rafael, homem, bora. esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia. Um anjo de Deus que se aproximou dele lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? O anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Não vai dar pra você de novo, tá? Beleza. Versos 7 e 8 agora. Logo que retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então é o que eu resumi, né? O anjo aparece para Cornélio, procura um homem chamado Pedro, que ele tem uma mensagem para você. E Cornélio prontamente envia esses homens até o lugar onde o anjo falou. E você vê aqui que é importante que esse homem, ele era um homem fiel a Deus, ele era piedoso e temente a Deus. Mas ele não conhecia Jesus. Essa parte que ele não conhecia Jesus vai contar mais pra frente, né? Então, Atos, verso 9 e 10 agora, quem puder ler pra gente, é o comecinho da visão do lençol. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu. Ai, perdi. Então o céu aberto de volta. Tá Então na viu parte o céu roxa, Carminha. aberto. Então viu o céu aberto e sobreveio um êxtase. Não. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, conferindo toda a sorte, não, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Olha só. Então Pedro estava na hora do almoço, ele subiu até o telhado da casa para poder orar. E quando ele estava orando, ele teve uma visão. E nessa visão, ele viu como se fosse um grande lençol que era baixado do céu. E nesse grande lençol tinha toda, aqui é importante, verso 12, ó, toda sorte de quadrúpedes, répteis e aves. Ou seja, tinha todo tipo de animais. Concordam comigo? Toda sorte é todo tipo. Então, tinha animais puros e também tinha animais imundos, vocês concordam? Se é toda sorte de animais, então tinha
tinha animal que podia comer, animal que não podia comer. Tinha ave que podia comer, tinha ave que não podia comer. Tinha répteis, nenhum réptil pode comer. Todo mundo concorda aqui comigo? Toda sorte de animais significa que tinha animal puro e tinha animal impuro. Verso 13 agora. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, e a voz dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Olha, Deus falou com Pedro nessa visão. E onde tinha animais puros e animais impuros, Deus falou para ele: vai lá e mata e come, Pedro. Mas Pedro replicou. Então Pedro falou assim: não, peraí. De modo nenhum, Senhor, porque eu jamais comi coisa alguma comum e imunda. Então Deus falou: vai lá, Pedro, mata e come. E Pedro falou assim: não, eu nunca comi nenhuma coisa comum e imunda. Como assim? Se meu Deus falou que eu não podia comer, como é que ele vem agora dizer que eu posso? Como é que Deus volta atrás no que ele disse? Pedro está se questionando. Verso 15. Segunda vez, Deus falou com Pedro de novo: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. E as pessoas param de ler nesse versículo aqui. E elas dizem o quê? Tá vendo? Deus falou: mata e come, Pedro. O que eu purifiquei você não deve considerar imundo. É o que as pessoas dizem. Mas aqui diz: o que Deus purificou não considere comum. Então, aqui as pessoas entendem. Está abolida a lei dos alimentos, agora podemos comer qualquer coisa. Porque Deus disse: mata e come. Mas Pedro responde para Deus no verso 14: meu Deus, eu jamais comi coisa alguma comum e imunda. Pergunto para vocês: vocês acham que Pedro comia carne? Comi. E aí, a gente tem como provar que ele comia, Israel? Ou mais Ele alguém? era pescador, não era? Aí, Ele ó, a era Juliana tocou num pescador, né? ponto. Ótimo ponto. Ele comia, né? Ele comia o cordeirinho na Páscoa, porque ele é judeu. Todo judeu na Páscoa comia o cordeirinho, que era um símbolo importantíssimo da Páscoa. E ele era pescador, e com certeza É. comia peixe também. Vai acrescentar alguma coisa, Israel? Pode falar se quiser. Bom, e falar que a maioria das pessoas que come peixe deve comer carne, né? Sim, peixe é carne, é. Peixe é carne. Então, a gente pensando Não, mas aqui, tem gente que faz, come só peixe, sabia? tem o quê? Isso faz. Tem gente que faz dieta só comendo peixe. Ah, sim, sim. Então, Que olha só, faz isso aqui é bem importante. Pedro disse que ele nunca comeu nenhum tipo de carne comum e imunda, certo? Mas ele comia carne. Ele comia das carnes limpas. Então a gente tem que entender o que significa carne limpa, o que significa carne comum e o que significa carne imunda. Porque Pedro nunca comeu comum e nunca comeu imundo, mas limpo nós sabemos que ele comeu. Carne limpa ele comeu. Então, o que é uma carne limpa? Vou perguntar para vocês aí. Com tudo que a gente viu das regras de alimentação, o que significa uma carne ser limpa? Quais são as carnes limpas? Exemplos. Então, o que significa ser uma carne limpa e quais são os exemplos? a carne limpa é a que tá dentro das regras lá que você mostrou, né, Rodrigo? Boa. Então, as carnes limpas são as que estão em Levítico 11. O que Deus falou que em Levítico 11 que pode comer é carne limpa. Dá um exemplo aí pra mim. O que é uma carne limpa de um animal de 4 patas, por exemplo? Quem sabe? Ah, vaca, A vaca é um exemplo. do, dos peixes são com escama, né? Uhum. Que barbatana escama. Boa. E E as aves são as que não são caçadoras, né? é isso, boa. Pegou tudo. Então, dos animais quadrúpedes, são os que têm casco que dividem em dois e ruminam, as duas coisas. Dos peixes, são os que têm escama e barbatana. E das aves, são as que não comem carne. E, tem uma lista grande, mas a gente pode resumir dessa forma, tá? Mas tem bicho que não come carne que não pode comer, tipo um morcego, por exemplo. Tem morcego que só come frutas, mas o morcego ainda é impuro. E aí tem a regra dos insetos, tem as outras regras, mas basicamente, animais limpos são os animais que Deus falou que nós podemos comer, que constam em Levítico 11. O que são os animais imundos? É fácil, né? É o oposto do que são os limpos. Todos os animais são proibidos por Levítico. Não porque eles sejam sujos, lembra? De novo, isso é importante. Mas porque eles fazem mal para o consumo. Então, leão, elefante, rinoceronte, tubarão, todos esses animais são animais impuros. Polvo,
barata, rato, lagartixa, todos são animais impuros. E o que é comum? Alguém sabe dizer? Ou alguém quer explicar aqui pra gente? Que tem gente que eu sei, que sabe, né? Comum é quando você mistura limpo com imundo. Maravilha, Israel. Então, se eu pego. Feijoada. Pode falar. Feijão é limpo, aí você mistura com carne de porco, que é imundo. Perfeito. Então, toda carne limpa que é misturada com a carne imunda, ela se torna o que, Israel? Comum. Perfeito. Você usou o exemplo do feijão, perfeito. Eu estou fazendo na mesma frigideira. Eu estou fazendo uma carne de boi e eu estou fazendo um peixe que não tem escama. Então, aquela gordura, aquela carne está sendo misturada ali. A carne que era limpa, ela se torna agora comum. E a carne que é comum eu também não como, porque a carne comum é limpo misturado com imundo. Ela não está mais limpa, ela está contaminada. Então aqui é bem o exemplo, né? A carne que toca alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Porque a carne que toca uma coisa imunda se torna comum. Então, o limpo misturado com o imundo é comum. E o comum é contaminado. O comum se torna impróprio para o consumo. Aqui temos o exemplo, né? Aqui tem cebola, aqui tem pimentão, tem tomate, tem carne pura e tem carne impura também. Tem camarão, tem porco. Então isso aqui, qualquer parte dessa comida aqui estaria impura. Tem gente que às vezes a gente vai em festinha de aniversário. Aí a pessoa fala assim, vai comer um cachorro quente. Eu não como porco. Aí eu falo assim, não, obrigado, eu não como porque eu não como as carnes impuras de Levítico 11. Aí a pessoa fala assim, mas tira a salsicha e come só o molho. O molho é comum, vocês entendem? Então mesmo o molho, ele também está contaminado. Eu vou fazer feijão e estou usando gordura de porco, está contaminado. E vários exemplos assim. Então olha só, em Atos 10:15 fala assim: segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres imundo. Deus não falou, ao que Deus purificou, não consideres imundo. Deus falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Então a questão toda aqui tem a ver com limpo e imundo? Não. A questão toda tem a ver com limpo misturado com o mundo, que é comum. Então, o primeiro ponto é esse. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Com isso, fica claro que Deus está abolindo a lei de alimentos do Levítico 11, não é? É o que as pessoas vão dizer. Rasga Levítico 11, que isso aí ficou para trás porque Deus purificou o que era imundo. Mas não. Na verdade, não tem a ver com isso. Porque é muito claro que Deus não volta atrás na palavra dele. Um rei não volta atrás em sua palavra. Jesus, ele fala claramente. Eu gosto muito de falar isso aqui. Imagina se tivesse um texto em que o próprio Jesus dissesse que ele não veio para mudar a lei ou para abolir nada. E justamente tem, e mesmo assim as pessoas ignoram. Mateus 5,17, Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iotil jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O próprio Jesus fala: eu não vim para mudar nada. As palavras usadas são importantes. Revogar é catarissai. Então ele está dizendo: eu não vim para destruir, demolir, dissolver. Eu não vim interromper, cessar ou anular. Eu não vim abolir ou desfazer ou descansar a lei. Eu vim para cumprir. E plerosai significa cumprir. Tem gente que fala assim: mas Jesus cumpriu por mim, então eu não preciso mais cumprir. Não quer dizer isso. Plerosai, eu vim para realizar. Eu vim para completar algo que estava faltando. Eu vim para preencher, completar. Eu vim para dar o pleno sentido, o pleno significado à lei. Quer falar alguma coisa, Adriana? Rodrigo, inclusive, né, quando Jesus mencionou isso, nem existia o Novo Testamento ainda, né, só o Antigo. Com certeza. Então ele, como que ele ia abolir uma coisa que nem existia, né? Tipo, então é o Antigo mesmo, Gente, eu vou ter que tirar o carro ali da garagem rapidinho, mas eu já volto aqui. Se vocês quiserem conversar. Bruno, você quer ir lendo o texto da sequência aqui? Gente, eu já volto rapidinho, tá? Se quiserem ir conversando aí sobre o assunto, por favor, gente, para não ficar parado. Sim, senhor.
Ô, pessoal, eu vou colocar lá para vocês no grupo o vídeo do. Nossa, me deu o nome do rapaz agora. Vou botar o vídeo dele falando do refrigerante e vou colocar também uma reportagem de uma cidade de Nova Linda, eu acho que chama, lá dos Estados Unidos, onde a maioria da população é vegetariana e eles têm uma longevidade muito alta por ser vegetariano, tá bom? Ah, eu já vi, Juliana, super legal. É legal pra caramba. E esses dias eu estava vendo um outro nutricionista falando sobre nutricionista de agora, que eu sigo um monte de nutricionista no Instagram falando sobre vegetarianismo, falando sobre essa cidade. É no SBT Repórter. Aí eu vou ver se eu acho e coloco lá no grupo para quem quiser assistir, é muito legal. O nutricionista é Lair Ribeiro, né? É, o Laí Ribeiro. Laí Ribeiro é muito bom, ele é respeitado no Brasil Eu sigo ele, é todo. bem legal mesmo. Tem um também que se chama Thiago Rocha, alguém já viu? É muito bom. Eu conheço, ele é ele fala cientista alimentar, não é isso? Isso, é muito bom mesmo. As coisas que ele fala Sigo são ele muito também. legais. Ele fala esse Tiago, ele fala assim, vocês gostam de comer barata? Já viu esse vídeo dele falando? Já sim. É muito bom, muito legal. Comer barata, quando vocês comem camarão, é a mesma coisa, que o camarão faz barato. E ele não é adventista, viu, gente? Ele é Então cientista. eu achava que ele era também. Não, não é não. Não é não. Ele fala das carnes imundas, fala tudo. É muito legal mesmo. Vou aproveitar o momento e vou convidar vocês. Domingo eu vou pregar lá na Igreja Central e aí eu vou falar sobre a parábola do bom samaritano. Se alguém quiser ir, eu acho que vai ser muito legal. Eu tô montando tipo um estudinho e aí fala sobre os simbolismos da parábola. Porque a gente acredita, a gente lê a parábola e pensa sempre no só em ajudar o próximo e tal, mas por trás da parábola tem vários simbolismos sobre o plano da redenção e são muito, assim, é muito legal. Aí vocês estão convidados, tá bom? Domingo eu vou. É isso mesmo, Nayara. A Maiara tá indo todo domingo na igreja, viu? Eu gosto bastante do culto de domingo. Eu também tô indo domingo na igreja, hoje domingo. Não tô faltando, tô indo todo domingo na igreja. Então tá bom, eu espero vocês lá, hein? Viu, Maiara? Ontem eu conheci a Maiara. Ah, é? É, ontem eu Agora conheci São a Paulo. Maiara. É, a Quero Maiara é conhecer namorada também. do Rafael. Já é o meu filho. Ah, Israel eu não conheço ainda. Acho que ele já foi à igreja? Israel já foi à igreja, Israel? Não, Não, domingo Ainda vai eu com o não. Carminho. Ah, sim. Pessoal, voltei. Desculpa aí pela demora. É que pra entrar o carro da minha sogra na garagem tem que tirar o meu. Então, de voltando ao que a gente estava falando sobre. Não faria sentido Deus mudar o que ele tinha proposto, né? A própria lei dele. Um Deus eterno que sabe de todas as coisas, se fosse uma coisa que fosse para mudar, ele nem teria declarado. Então, Malaquias diz: Eu, Senhor, não mudo. Todos esses textos vão falar a mesma coisa, que Deus não pode, que a gente não pode acrescentar e nem diminuir nada do que Deus colocou na lei dele, na palavra dele. Em Apocalipse diz que se fizermos qualquer acréscimo, ou se diminuirmos qualquer coisa, nós sofreremos as punições das pragas e perderemos a vida eterna. Então,
O que Deus está querendo dizer com purificar e o que ele quer dizer com considerar comum se ele não está falando de alimentos, se ele não está falando de carnes. Para entender isso, nós temos que entender qual que era a visão dos judeus, ou pelo menos da maioria dos judeus, sobre os outros povos da terra. Como que os judeus consideravam os outros povos da terra? Os judeus, eles se consideravam acima de todos os outros povos. Eles eram a nação escolhida de Deus na terra. Mas Deus nunca teve a intenção de segregar os outros povos. Deus nunca teve a intenção de que Israel fosse um povo separado no sentido de excluído ou que excluísse os outros povos. Deus ele sempre pedia para que Israel não convivesse com povos pagãos. Mas se outros povos quisessem se dobrar à verdade e ao conhecimento do Deus verdadeiro, eles eram o povo de Deus na terra, os responsáveis por levar essa verdade, por levar a luz para esse mundo em trevas. Só que eles se fechavam em vez de fazer isso, e infelizmente isso acontece até hoje. O que era alguém limpo, considerando pela maioria dos judeus da época? E hoje também. O povo limpo era o povo judeu. Eles eram o povo escolhido, o povo separado. Eles eram o povo limpo. Quem eram os imundos? Todos os outros povos da terra eram imundos, porque eles eram idólatras, eles tinham outros deuses, eles andavam afastados do caminho de Deus. Então todos os outros povos da terra eram imundos. E quem que eram os comuns na visão deles? Todo judeu, que é povo limpo, que se misturava com os gentios, os outros povos do mundo, que eram imundos, se tornava comum, ou se tornava contaminado. Então, um judeu que... Eu tô falando, não foi Deus que determinou isso, mas um judeu que encostasse numa pessoa que não era judeu, ele estava contaminado, ele não podia participar da sinagoga, ele estava cerimonialmente impuro, ele não podia participar das festas, ele estava separado, de uma forma ruim, né? Então, na cabeça deles, eles eram um povo limpo, os outros povos do mundo eram impuros, e o limpo que se mistura com o impuro se torna comum, contaminado. Pensando nisso, a gente vai dar continuidade no que a gente estava lendo em Atos 10, né? Um judeu, ele se achava superior, assim como as carnes, né? Ele achava que se ele tivesse contato com outros povos, ele se tornava comum, ele se tornava contaminado. Então, se a gente vai ver pela continuação do texto, que o Pedro, no verso 17, ele não entendeu o que Deus queria dizer com ele, com mata e come. Ele ouviu isso 3 vezes e ele ainda não tinha entendido. As pessoas estão lendo esse texto, elas param no verso 16, elas já entenderam no verso 16, mas Pedro não entendeu. E ele recebe a visita dos homens de Cornélio. E o Espírito Santo fala para Pedro, Pedro, vai com esses homens, porque eu enviei eles. Então fica calmo, Pedro, fica tranquilo, obedece o que eu estou mandando e vai com esses homens. Então a partir de agora nós vamos ver a continuação da história. Então a gente parou no verso 16 com mata e come, que Deus purificou, não considere comum. E Pedro não entende. A prova disso é o verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados à parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Olha, Pedro não tinha entendido, ele estava perplexo sobre qual era o significado. Ele não entendeu o significado da visão, ele não entendeu o que significava mata e come. E os homens de Cornélio chegaram até lá. Verso 18. E chegando, indagavam-se se ali estava hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, olha, ainda está pensando na visão, disse-lhe o Espírito. Então o Espírito Santo fala com Pedro. Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então, Pedro ainda não entendeu o significado da visão. Aqui é verso 19, depois eu tenho que arrumar. 21. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu quem buscais, aqui viestes. Então disseram, o centurião Cornélio, um homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Verso 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Olha que legal. Cornélio recebeu a mensagem do anjo falando, vai até um tal de Pedro, chama ele que tem uma mensagem para vocês. E Cornélio, feliz, porque ia receber uma revelação de Deus, uma mensagem de Deus, ele não queria aquilo só para ele. Ele chamou os familiares, ele chamou os amigos, ele chamou os parentes, ele colocou todo mundo que ele podia colocar na casa dele para que todos pudessem receber esse presente de Deus, essa mensagem maravilhosa do Evangelho Eterno. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Então,
Cornélio, ele adora Pedro, como se Pedro fosse Deus. E aí o que Pedro responde? Pedro fala assim, isso mesmo, me adore porque eu sou o primeiro papa. Não. Aí verso 26 fala assim, mas Pedro o levantou dizendo, ergue-te que eu também sou homem. Olha, não se curve para outro homem. A gente só deve se dobrar para Deus. A gente só deve adorar a Deus. 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu dizendo, olha só, aqui Pedro está entendendo qual que é a mensagem. O que Deus quis dizer com não considere comum? O que Deus quis dizer com mata e come? Aqui Pedro está começando a entender. Pedro falou assim, olha, é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Ele achava que por ele ser limpo, ele não podia se contaminar com os imundos, ou ele seria comum. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Olha, a visão do mata e come, comum e imundo, não tem a ver com comida, não tem a ver com carnes limpas e imundas, mas tem a ver com Pedro e os judeus se considerarem superiores aos outros povos, quando eles eram os responsáveis por levar a verdade de Deus para essas pessoas. Então ele não deveria considerar ninguém de outra raça comum ou imundo. O evangelho era para todos. Aqui, né, a gente está no verso 28, eu pulei para o verso 33, porque ali eles explicam a história do anjo de novo, e aqui continua a história e Cornélio fala assim, a partir de Cornélio, né? Portanto, sem demora, Cornélio mandou que Pedro viesse. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te for ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo, olha só, reconheço por verdade que Deus não faz acepção, separação de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme, lembra temer? Temer tem a ver com guardar os mandamentos, e faz o que é justo, lhe é aceitável. Deus não faz separação entre os povos, e Pedro estava entendendo isso. Um Deus que não faz separação entre os povos faz sentido que peça para que, vocês do Antigo Testamento não podem comer isso e vocês do Novo agora podem. Vocês do Antigo Testamento judeus não devem comer carne de porco, mas agora está liberado para todo mundo, porque Deus falou mata e come. No final das contas, Pedro entendeu que o significado da visão e o que estava sendo purificado e que não tinha que mais ser visto como comum, não eram as carnes, mas eram os homens. Então, ele está entendendo que não há povo judeu que é limpo, não há povo gentil que é imundo. Para Deus, todos aqueles que querem fazer a sua vontade, todos aqueles que aceitam o convite de Deus, eles, na verdade, são o povo de Deus. E isso não é definido por eu nascer em determinado local ou de determinada descendência, mas tem a ver com o desejo do nosso coração. Levítico 24, 22, para quem fala que a aliança dos judeus é diferente da nossa, uma e mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. A mesma lei para o judeu e a mesma lei para o não judeu. Números 15, 15, quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós outros como para o estrangeiro. Olha, o mesmo estatuto, mesma lei para o estrangeiro e para o judeu, que morar entre vós, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei e o mesmo rito haverá para vós outros e para o estrangeiro que mora convosco. Continuando a ideia do que a gente está vendo aqui, o evangelho eterno tinha que ser pregado a todos os homens do mundo. Então Pedro e os demais apóstolos também, que tinham muito esse pensamento parecido com o de Pedro, tinham que entender que qualquer homem que faz a vontade de Deus também é povo de Deus. E a mensagem tem que chegar a todos. A gente parou no verso 35, 36. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Qual que é a mensagem que Cornélio tinha que ouvir e que as pessoas estavam recebendo também? Cornélio acreditava no Deus verdadeiro, mas não conhecia Jesus. Então Pedro começa a contar sobre Jesus para Cornélio. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Então Jesus, ele veio aqui nessa terra, ele fez maravilhas, ele curou as pessoas que estavam perdidas, as pessoas que estavam entregues para Satanás, ele mostrou o caminho da verdade e ele foi traído pelo próprio povo, ele foi torturado, tiraram a vida dele e penduraram ele na cruz. 40. A esse ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo,
mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isso é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Olha, ele ressuscitou e nós que vivemos com ele vimos ele ressuscitado. E ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, de Jesus, todos os profetas dão testemunho, que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão de pecados. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo foi derramado para judeus e não judeus. E as pessoas, nossa, eles não são judeus e estão recebendo o Espírito Santo. Pois os ouviam falar em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados todos esses, assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então Pedro foi lá para pregar sobre Jesus para pessoas que não conheciam sobre Jesus, pessoas de coração aberto, pessoas prontas. Essas pessoas ficaram maravilhadas com o conhecimento de que hoje nós somos pecadores, nós merecemos a morte, mas nós podemos ter a remissão de pecados. O Evangelho eterno está disponível para todos os homens, desde que nós nos arrependamos e mudamos de vida para poder ter esse presente maravilhoso que Deus tem para nós, a vida eterna. Então eles se batizam para mostrar, estou morrendo para meu velho homem, estou renascendo como Cristo, da sepultura para uma nova vida. Então, para Deus, o que importa é se nós queremos ou não segui-lo. Se nós somos judeus, gentios, gregos, romanos, nada importa. Para Deus não há diferença. Não tem judeu, regra para um, judeu, regra para outro. Não tem povo especial e povo que não é especial. O que importa é se nós queremos ou não fazer a vontade de Deus. Isso é bem dito por Paulo na carta de Gálatas. Porquanto todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Todos nós que fomos batizados em Cristo, nós estamos sendo revestidos de Cristo. Então, portanto, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Não tem mais diferença entre pessoas. Porque todos os que são batizados em Cristo são revestidos de Cristo. Pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O judeu, ele é descendente de Abraão de sangue. Nós, que somos batizados em Cristo, somos descendentes de Abraão na promessa. Jesus, ele falando com os fariseus, com os escribas, com as pessoas, os mestres da lei que ficavam tanto criticando ele, que se diziam filhos de Abraão e se diziam diferentes, especiais, Jesus fala para eles assim, eles falam para Jesus, né? Nosso pai é Abraão. Aí Jesus responde, se vocês são filhos de Abraão, então pratiquem as obras de Abraão. Porque eles diziam que por sangue tinham direito à herança de Abraão, mas não viviam como Abraão. E eles não tinham, na verdade, esse direito a essa herança. Porque se Abraão viveu de acordo com a vontade de Deus, e nós somos descendentes da mesma promessa que Deus fez para ele, devemos também viver em obediência a Deus. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Se Abraão viveu assim, nós hoje que somos descendentes de Abraão, por essa promessa que vem por decorrência do batismo, nós devemos seguir as mesmas leis, estatutos e juízos que Abraão seguiu. Para Deus não faz diferença se nós somos judeus, gentios, nós somos evangélicos, qualquer coisa que seja, desde que nós estejamos fazendo a vontade de Deus. Eu posso não ter igreja nenhuma, mas se eu seguir a vontade de Deus, seguir os mandamentos de Deus, for fiel a Deus, eu sou o povo de Deus. Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. E todos nós somos descendentes de Abraão através do batismo. E a promessa feita a Adão e Eva e Abraão é a promessa de que mesmo vocês que pecaram, mesmo vocês que estão destinados à morte, podem ter a vida eterna. Todos nós podemos ter a vida eterna, se nós nos arrependermos e mudarmos de vida. Então, o cerne de tudo isso aqui que a gente viu, mata e come, eu não considere imundo não considere comum aquilo que eu purifiquei. Tudo isso aqui tem a ver com o que Pedro entende nesse momento. Reconheço por verdade que Deus não faz separação de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme, aquele que obedece, aquele que segue, aquele que honra, aquele que respeita e faz o que é justo, ele é aceitável.
E em Atos 13, a gente vê que Paulo vai falar a mesma coisa. Tem uma história que está ele e Barnabé, né? Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, ele está falando para os judeus, em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos os julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos voltemos para os gentios. Os judeus, que deviam ser o povo responsável por levar a luz para o mundo, não estavam levando, eles estavam se fechando e excluindo os outros povos. Então Deus pegou e falou assim: quem é judeu aqui, que quem realmente quer ser meu servo, siga-me. Quem não quer, vocês já não são mais o povo escolhido nessa terra. Portanto, o Senhor assim nos determinou: eu te constituí luz para os gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram, todos que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. O que a gente está pensando sobre tudo que a gente viu aqui até agora? O mensageiro do Apocalipse 14, ele tem que ensinar para o mundo inteiro que temer a Deus, guardar os mandamentos, é importantíssimo se nós queremos ser povo de Deus nessa terra. E nós devemos dar glórias a Deus através do cuidado do nosso corpo, para que o nosso corpo seja um santuário adequado para o Espírito Santo, para que ele possa fazer essa obra tão complicada, que é quebrantar o coração humano, que é mudar os nossos maus desejos, que é conduzir a gente para o arrependimento e para a verdade. E dessa forma nós seremos santificados no processo de uma vida inteira, uma caminhada dia a dia, negando nossos próprios desejos, nossas próprias vontades e seguindo em direção ao que Deus deseja para todos nós, que é a salvação. Então, obedecer a Deus e obedecer aos mandamentos de Deus é importantíssimo para o povo no tempo do fim. Faz parte da mensagem do anjo do Apocalipse 14. E dar glórias a Deus, através do cuidado do nosso corpo, é extremamente negligenciado hoje nas igrejas, principalmente. E é algo importantíssimo. Então, o mundo cristão hoje precisa ouvir essas mensagens, todas essas mensagens, né? Hoje a gente conclui o Apocalipse 14. O Evangelho eterno, a salvação está disponível para todas as pessoas. Um dia nós fomos ébrios, mas nós despertamos e muita gente ainda vai despertar. Mas tem muita gente que está em pé hoje que vai cair. Então nós temos que ter cuidado. Nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus, diariamente em comunhão com Deus. Temer a Deus, dar glórias a Deus, é o que nós vimos agora. É chegada a hora do juízo. Importantíssimo entender que o juízo está acontecendo agora, o grande dia da expiação. Se eu não me arrepender dos meus pecados e não levar os meus pecados, não confessar os meus pecados a Deus, eu não vou ser perdoado pelos meus pecados. Jesus não vai ser o meu advogado. Ele não vai, a morte dele no meu lugar não vai ter peso para mim, porque eu recusei. Ele morreu por toda a humanidade, mas só vai ser salvo quem se arrepender verdadeiramente. Então, mesma coisa do sacrifício contínuo, né, que acontecia. O sacrifício contínuo ele valia para toda a humanidade, mas nem todo mundo era perdoado, porque nem todo mundo cria. E adorem aquele que fez a última parte da mensagem do Apocalipse 14. Lembrem do dia de sábado, um mandamento esquecido pelo mundo hoje, negligenciado, importantíssimo, o selo de Deus. O dia que Jesus e Deus, o Espírito Santo, se fazem presente de uma forma especial em nosso meio. Por isso é um dia santo, é um dia diferente, é um dia separado. Então tudo isso aqui compõe a mensagem importantíssima do Apocalipse 14 para o tempo do fim. Todos nós devemos estar atentos a todas essas mensagens e nós somos hoje responsáveis por levar essas mensagens para o mundo inteiro. Porque quem é o anjo do Apocalipse 14? Todos nós. Cada um de nós que conhece essa verdade é responsável por levar essa verdade ao mundo. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês na primeira carta de Timóteo, capítulo 4. Aliás, é a segunda carta de Timóteo, tá? Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 1. Isso aqui é para todos nós hoje. Isso aqui é para o mensageiro do Apocalipse 14 no tempo do fim. A última mensagem de advertência para o mundo antes da volta de Jesus. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Isso aqui é para nós, hein? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, paciência e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Vai ter muita gente que não vai querer ouvir a verdade. Dentro e fora da igreja, dentro e fora de onde teoricamente é o povo de Deus. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos.
e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Infelizmente, a maior parte do mundo vai fazer isso. Mas nós, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Isso aqui é importantíssimo para o povo de Deus no tempo do fim. Essa é a mensagem do Apocalipse 14. E a gente resumindo, né, Rodrigo? A gente mantendo um corpo são, né? Um corpo saudável e uma mente sã, a gente entrega um solo fértil para que o Espírito Santo possa trabalhar, né? E a gente tendo esse solo fértil para o Espírito Santo trabalhar, a gente vai conseguir fazer a obra de Deus mais completa. O Espírito Santo, ele trabalhando em nós também, vai nos ajudar no processo de santificação, né? Na comunhão com Deus e na pregação do Evangelho. Com certeza, Diogo. É importantíssimo entender que nós, por nós mesmos, somos incapazes, né, de fazer tudo isso. E se o mínimo que a gente pode fazer é deixar um campo adequado, como você falou, um solo fértil para o Espírito Santo agir em nós e fazer essa obra por nós, né? Sim, sim, verdade. É o mínimo que a gente pode fazer, né? Esse cuidado. Gente, alguém mais quer acrescentar alguma coisa, perguntar, falar? Então é isso. Por hoje tudo certo. Agradeço todo mundo por participarem. Foi muito bom. Semana que vem tem mais. Alguém pode fazer uma oração para a gente finalizar? Eu faço a oração para nós. Oremos. Grandioso Deus, nosso amado, nosso grandioso Pai, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor nos ensinou aqui. Obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado, Deus, porque sabemos que como devemos fazer, Deus, para mantermos o nosso corpo são, a nossa mente sã. Sim, Deus, para que o teu Santo Espírito possa trabalhar, Deus, em cada um de nós. Que o nosso coração seja um coração obediente, ó Pai. Seja um coração grato e um coração entregue ao Senhor. Peço, ó Deus, que tudo que foi mencionado aqui, que nós possamos colocar em prática, Deus, em nosso dia a dia e em nossa vida. E que nós, ó Deus, possamos ser bons instrumentos em tuas mãos, para levar o teu evangelho e, acima de tudo, honrar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Peço-te que o Senhor perdoe as nossas faltas, as nossas falhas. Que teu Santo Espírito, Deus, possa moldar o nosso caráter a cada instante. Sim, Deus, nos conceda uma boa noite de descanso, ó Pai, e também uma semana abençoada na sua presença, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Brigadão. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Boa Rodrigo. Com noite. Deus. Boa noite, Boa pessoal. noite. Fica Boa todo mundo noite. com Deus. Até a próxima. Deus abençoe a todos aí. Boa noite para todos.